E nós, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Romanos, capítulo 11. Nós terminamos a série de exposição aos Colossenses e já queríamos iniciar uma nova série, iniciar um outro livro da Bíblia para expor, mas nós estamos chegando ao final do ano. Nós ouviremos nossos seminaristas também esse mês, o Israel e o Fabiano, que estão se preparando para pregar no presbitério. Eu quero que eles preguem aqui primeiro, queremos ouvi-los. E então por isso nós estamos deixando para iniciar uma nova série, começar um outro livro da Bíblia para expor no início do próximo ano. Então nesse final de ano vamos ter mensagens avulsas. E no domingo passado nós fomos grandemente edificados através do reverendo Paulo Serafim, que expôs Romanos 1, os primeiros versos de Romanos 1, e hoje leremos Romanos 11, o finalzinho do capítulo 11, a doxologia, os versos 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Mesmo assentados, irmãos, eu convido os irmãos para que leiam comigo. Romanos 11, 33 a 36, leiamos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos irmãos, este ano tem sido um ano muito especial para nós, um ano muito significativo para nós cristãos reformados. E o mês passado, o mês de outubro, um mês muito significativo. E na semana que passou, na terça-feira, dia 31 de outubro, nós estivemos reunidos na segunda igreja presbiteriana de Jundiaí para prestarmos culto a Deus de gratidão pelos 500 anos da Reforma Protestante. Talvez alguns pensem, mas parece um exagero falar tanto de reforma, dos 500 anos da Reforma. Não, queridos irmãos, não é exagero. Nós não estamos com isso cultuando a homens, como foi falado na terça-feira, através do reverendo Ugolino. Nós não estamos cultuando a Lutero, nem a Calvino, nem qualquer dos reformadores, porque nós cremos que foram homens instrumentos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que através da vida de muitos homens, trouxe a sua igreja de volta à palavra do Senhor. E então, meus queridos, nós tivemos ao longo do mês passado e encerrando hoje, um estudo dos 5 solas da Reforma, os 5 somentes da Reforma. Tivemos esse estudo na Escola Bíblica Dominical, tivemos nas mensagens do Palavra do Dia no Facebook, tivemos os pequenos grupos estudando, e hoje pela manhã, através do reverendo Wilson do Amaral, nós aprendemos sobre o 5º sola da Reforma, o soli Deo Glória, somente a Deus glória, ou glória somente a Deus. E os pequenos grupos estudarão, como os irmãos viram aí no boletim, este tema essa semana, finalizando então o estudo dos 5 somentes da Reforma. E é interessante que ao estudar esses 5 somentes da Reforma, nós vimos somente as Escrituras. É somente através da Bíblia, que é a palavra de Deus, suficiente, inerrante, que nós podemos aprender acerca da revelação especial de Deus, que nós aprendemos acerca de Cristo, que nós aprendemos acerca do que é necessário para sermos salvos. É através da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação, sola a Escritura, somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é a nossa única regra de fé e prática. Nós aprendemos o somente Cristo. A salvação, queridos, é somente através de Cristo. Não há outro mediador entre Deus e homem a não ser Cristo. Ele é um meio da salvação. Através de Cristo somos salvos, através da sua obra.
Nós aprendemos a respeito do sola gratia, somente a graça. A salvação, meus irmãos, não é pelos nossos méritos, é somente através da maravilhosa e suficiente graça de Deus, é pela graça que somos salvos. Nós aprendemos sobre o sola fide, somente a fé. É pela graça que somos salvos mediante a fé. A fé em Cristo Jesus. Não há, meus irmãos, como alguém ser salvo, como eu disse, pelos seus méritos, a não ser através da fé em Cristo Jesus, nos méritos de Cristo, nos méritos na obra da própria Trindade. E é por isso que os 4 somentes da reforma vão culminar no 5º, que é soli Deo glória, somente a Deus glória. Ou seja, se a salvação, queridos, do início ao fim, é uma obra do Senhor, então não há espaço para a glória humana, não há espaço, meus irmãos, para dizermos, olha, eu fiz alguma coisa de bom, eu contribuí para a salvação, ou eu tenho sido bom para não perder a salvação. Isso é bobagem. Somente a Deus glória, porque a salvação é do Senhor, do início ao fim. De forma, queridos, que nós devemos dar toda a glória a Deus. E este é o tema da mensagem desta noite. A Deus, somente a glória. Queridos irmãos, estudiosos afirmam que a epístola de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Alguns chamam de o compêndio teológico do Novo Testamento. As cordilheiras do Himalaia da teologia das Escrituras do Novo Testamento. Queridos irmãos, de fato é uma epístola como nós vimos no domingo passado através do reverendo Paulo Serafim. É uma epístola de profundo teor teológico, ou seja, a respeito de quem Deus é, a respeito da obra de Deus, a respeito de quem nós somos, a respeito da salvação. Dr. Martin Lloyd-Jones foi um pregador do século passado, gastou anos expondo esta epístola na sua igreja na Inglaterra. Queridos irmãos, o texto que lemos, este final do capítulo 11, é chamado de uma doxologia, como eu disse no início do culto, lendo o final de Romanos. Doxologia, esta expressão doxologia, é a junção de 2 palavras do grego, doxa, que pode ser traduzida por louvor, por honra, e logia de logos, de palavra. De forma que doxologia significa uma expressão de louvor, que vai redundar em glória a Deus, em honra a Deus. Desde o capítulo 1, meus irmãos, nós lemos Paulo falando acerca do Evangelho. Nós lemos sobre, como aprendemos no domingo passado, sobre a origem do Evangelho, a fonte do Evangelho, o objetivo do Evangelho. Nós lemos o texto no capítulo 1 de Romanos que impactou o coração de Lutero, que sobre a fé, e que o justo viverá por sua fé, pela fé em Cristo Jesus. Em Romanos, Paulo vai falando acerca também do pecado. Nós lemos, por exemplo, no capítulo 3, verso 23, que todos pecaram, a respeito da universalidade do pecado, todos pecaram, e por isso carecem da glória de Deus, porque ficaram separados da glória de Deus. E nós lemos em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas no mesmo verso nós lemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós lemos, queridos, no capítulo 4, no capítulo 5, sobre a justificação pela fé que temos em Cristo Jesus. No capítulo 3, sobre a justificação pela fé. No capítulo 4, Paulo falando que Abraão não foi justificado por obras e sim pela fé no Messias que viria. O capítulo 5, ainda Paulo falando da justificação pela fé em Cristo Jesus. E Paulo vai considerando o capítulo 6, 7, 8, nós lemos no capítulo 8, Paulo dizendo que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo falando sobre o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos assiste em nossas fraquezas, porque nós nem sabemos orar como convém. Paulo escrevendo que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Paulo escrevendo que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 9, Paulo fala sobre a soberania de Deus, que resolve usar de misericórdia com quem Ele quer. E graças a Deus,
que Ele resolveu de usar de misericórdia para conosco, porque não fosse isso nós estaríamos perdidos, mortos dos delitos e pecados, condenados à morte eterna. Mas Deus resolveu nos salvar, porque Ele quis. Paulo fala nos capítulos 10 e 11, Paulo trata do seu próprio povo, dos judeus, que são indesculpáveis. Mas quando chega aqui no final do capítulo 11, depois de Paulo deixar claro que a salvação é uma obra do Senhor, depois de Paulo deixar claro acerca da nossa total inabilidade, incapacidade de nos salvarmos, de nos auto-justificarmos, Paulo não poderia terminar senão com uma expressão de louvor, de adoração, de glorificação a Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Paulo passa a considerar acerca da grandeza de Deus, do conhecimento de Deus, dos planos do Senhor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? E então Paulo, meus irmãos, adora a Deus, dizendo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E Paulo não poderia ter escrito outra expressão, a não ser a que nós lemos aqui no final do verso de número 36. A ele, pois, a glória eternamente. Queridos irmãos, quando nós entendemos que a salvação do início ao fim é uma obra do Senhor, nós não podemos responder de outra maneira, a não ser dando toda a glória a Deus. E é por isso que Paulo termina este capítulo 11 com esta doxologia, com essa expressão de louvor. E o que podemos aprender aqui? O tema da mensagem, como eu disse, é a Deus somente a glória. Por que, queridos irmãos, a Deus somente a glória? Em primeiro lugar, porque por causa de quem Ele é. A Deus somente a glória, guarde isso, por causa de quem Ele é. Quem Deus é? Ah, meus irmãos, quando consideramos acerca de Deus, e nós só podemos considerar acerca de Deus mediante ao que Ele se revelou na sua palavra. Nós não podemos estudar a Deus, aliás, teologia não é estudo de Deus, é estudar acerca daquilo que Ele se revelou. Quando nós estudamos a respeito do que Ele se revelou, a respeito dos atributos de Deus, a respeito da sua glória, do seu poder, nós vemos sim, Ele é um Deus incomparável. Quem Deus é? É um Deus incomparável. A Bíblia fala a respeito do poder de Deus, a Bíblia fala a respeito da glória do Senhor. O salmista diz, reina o Senhor, tremam os povos. A Bíblia fala da majestade do Senhor, a Bíblia fala que Deus está sentado num alto e sublime trono, e que Deus rege todo o universo conforme a força do seu poder. Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus maravilhoso, majestoso, Ele é o Deus justo, Ele é o Deus santo. Ele é o Deus que manifesta também a sua ira. Ele é o Deus incomparável. Quem é Deus? Deus é incomparável. Vejam o que diz Paulo a partir do verso 33. Ele começa com uma expressão, ó profundidade. É algo tão sublime, tão maravilhoso, tão além, meus irmãos, da nossa compreensão por sermos finitos, que Paulo usa essa expressão, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Sabedoria e conhecimento de Deus. Como poderíamos nós, seres finitos, compreendermos a respeito da sabedoria e do conhecimento de Deus? É a mesma coisa a expressão de louvor e de admiração de Davi no Salmo 139. São coisas, meus irmãos, que estão além da nossa compreensão. Como poderíamos nós, finitos, débeis como somos, compreender a riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus? Paulo então usa uma expressão, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Meus queridos, Deus é um ser totalmente outro, e é tão incomparável que não há como compreendermos a Deus.
E então ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Paulo aqui me parece estar repetindo as palavras que Deus disse a Jó. De quem eu precisei para criar todas as coisas? Deus disse para Jó. De quem eu precisei de conselho? De quem eu tomei conselho? Aliás, Deus aparece num redemoinho, como num redemoinho para Jó, que começou a questioná-lo, e Deus, então, a primeira coisa, quem é este que sem entendimento está querendo discutir comigo? Então Deus pergunta para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo para Jó? Jó, você quer discutir comigo? Então vamos lá. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Por acaso, Jó, eu precisei da sua ajuda? Por acaso eu precisei do seu conselho? Por acaso eu precisei da ajuda de qualquer um? Não! Meus queridos irmãos, Deus não precisou da ajuda de ninguém para criar todas as coisas. Ele criou todas as coisas conforme o seu poder, conforme a sua vontade, segundo a sua sabedoria e para Ele mesmo. E então Paulo continua nesta mesma linha do que Deus falou para Jó, no verso de número 35, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Queridos, com quem Deus tem obrigação? Quem é que ajudou Deus em alguma coisa, emprestou a Deus alguma coisa, fez alguma coisa para Deus, que agora Deus tem obrigação? Ninguém. Deus não tem obrigação com ninguém. De forma, queridos, que tudo que nós recebemos de Deus é por causa de quem Ele é. E é por isso, então, que Paulo, no início do verso 36, diz: porque dele são todas as coisas. Queridos irmãos, por que dar toda a glória a Deus? Porque Ele merece. Porque dele são todas as coisas. Ele, meus irmãos, dele são todas as coisas. A Deus toda a glória, por causa de quem Ele é. Como eu disse, Deus é o Deus insondável, é o Deus todo-poderoso. Ele é incomparável, um ser totalmente outro. Certamente não podemos compreender a Deus como lemos aqui nos versos 33 a 35. Curiosamente, hoje, eu li a seguinte frase, atribuída a Agostinho. Diz assim: a probabilidade do homem finito compreender o Deus infinito é a mesma que uma criança tem de despejar o oceano num buraco que ela fez na areia. Olha que interessante, a probabilidade do ser humano finito compreender o Deus infinito é a mesma que uma criança tem de despejar o oceano num buraco que ela faz na areia. Qual é, meus irmãos, a probabilidade de uma criança despejar o oceano num buraco que ela fez na areia? Nenhuma. Por isso, a probabilidade de nós, finitos, compreendermos o Deus infinito é nenhuma. Mas isso, queridos, não significa, o fato de sermos finitos e não podermos compreender o Deus infinito, não significa que não podemos conhecê-lo. Não significa que não podemos saber quem Ele é de acordo com a sua revelação, a Bíblia. E a Bíblia, meus irmãos, nos ensina acerca de quem Deus é. Ainda que Deus certamente não se revelou por completo na Bíblia, Ele revelou aquilo que Ele quis se revelar, aquilo que Deus entendeu que é necessário para sabermos, Ele se revelou. Aquilo que Ele se revelou para nós é importantíssimo. E nós, queridos, damos glória a Deus à medida que nós aprendemos quem Deus é. E eu ouso dizer que aqueles que não sabem quem Deus é não o glorificam. Nós não glorificamos a Deus por não sabermos quem Deus é, ou por vezes deixamos de glorificar a Deus por esquecermos quem Deus é. Quantas vezes nos esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso? Quantas vezes nos esquecemos que a nossa salvação vem dEle? Quantas vezes nos esquecemos que Cristo é tudo em nós, como cantamos há pouco, e então deixamos de dar glória a Ele? Quantas vezes, queridos irmãos, deixamos de glorificar a Deus por não saber ou por esquecer quem Deus é, e Ele sempre lembra, e Ele, ao longo de toda a Bíblia, Ele tem lembrado o seu povo de quem Ele é. É interessante, quando nós lemos, por exemplo, lá em Êxodo 3, eu vou citar alguns versículos aqui, e aqueles que quiserem acompanhar, fiquem à vontade, mas eu serei rápido, breve, por causa do nosso tempo.
É interessante, por exemplo, lá em Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés, através de uma sarça ali, Deus aparece para Moisés, e Deus diz assim: você vai até o faraó, eu vou libertar meu povo através de você. E nós lemos que Moisés começa a construir muros, Moisés começa a dar desculpas: quem sou eu? Eu não posso, eu não consigo. Mas, interessantemente, há uma pergunta de Moisés que ele faz no verso 13, ele diz: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que eu vou dizer? Que lhes direi? É esta a pergunta de Moisés. Eu vou chegar lá no Egito, vão perguntar: quem é que enviou você? O que é que eu vou dizer? Essa é a pergunta de Moisés para Deus: qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou. Você vem do verbo yadá. Eu sou. Ele está dizendo o único que pode dizer que é. Porque ele não foi criado, diferente de nós. Aquele que existe desde sempre, cujo reino, como vai reconhecer depois de ser humilhado Nabucodonosor, é de geração em geração, é sempre eterno, não teve início e não terá fim. Ele diz: Moisés, você vai dizer aos filhos de Israel: o eu sou te enviou. O Deus da aliança, o Deus todo-poderoso, o Deus inigualável, incomparável, o eu sou te enviou. Moisés diz certamente. E Moisés deve ter dito isso também para o faraó. Mas é interessante que o faraó diz assim: eu não conheço esse Deus. O faraó conhecia os deuses falsos do Egito, o Deus Nilo, tantos deuses falsos ali, e se achava um próprio Deus. Aí Deus diz: você não me conhece, é? Eu vou me apresentar para você. Deus se apresenta a faraó através de 10 pragas, mostrando que o eu sou é aquele que tem controle sobre todas as coisas, é aquele que humilha quem quer, é aquele que dá a vida e, se quiser, ele tira a vida e é o que ele fez na 10ª praga, tirando a vida dos primogênitos. Ele se apresenta de maneira muito forte a Faraó e ao Egito e aos filhos de Israel. O eu sou. Ah, meus irmãos, nós precisamos lembrar que ele é o eu sou, é o Todo-Poderoso. Nós precisamos nos lembrar diariamente para dar toda a glória a Ele. Não era o faraó que era alguma coisa, faraó não era ninguém diante do eu sou. É interessante que o povo é liberto por Deus de forma tão maravilhosa e miraculosa. O povo chega a um momento que diante deles está o mar e atrás deles está o exército do faraó. E Deus diz assim: ordene ao povo que marche. Cantamos um cântico muito bonito terça-feira, né? Marcharemos. E o que Deus faz é abrir o mar vermelho e faz o seu povo passar com os pés secos. E Deus mata ali todo o exército de Faraó. Mas é interessante que o eu sou, o Todo-Poderoso, vai guiando o seu povo e o povo começa a reclamar. E o povo começa como que a se esquecer de quem Deus é e passa a deixar de glorificar a Deus. E quando Deus dá as tábuas da lei através de Moisés, nós lemos lá em Êxodo 20, nos 3 primeiros versículos Deus diz: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que Deus está fazendo? Antes de dizer não tem outros deuses que são falsos deuses diante de mim, Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É o eu sou, é o Senhor Todo-Poderoso, lembrando o seu povo quem Ele é, para que o povo parasse de dar glória a falsos deuses, para que o povo reconhecesse quem Deus é, lembrasse quem Deus é, para que o povo de Deus desse toda a glória a Deus. Queridos e amados irmãos, quando nós temos outros deuses diante dele, quando passamos a temer homens, quando passamos a colocar a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa alegria em qualquer um, ou em qualquer coisa, ou em nós mesmos, que não seja em Deus, nós estamos tendo um outro Deus diante dele.
Nós estamos deixando de dar toda a glória a Ele. E sabe por que nós fazemos isso? Porque nós esquecemos quem Deus é. Porque nós nos esquecemos que somente nele podemos ter verdadeira felicidade. Porque nos esquecemos que somente nele podemos nos sentir verdadeiramente seguros. Porque nos esquecemos que somente nele nós podemos, queridos, ter verdadeiro prazer e segurança. Então deixamos de dar toda a glória a Ele. Toda a glória, a Deus toda a glória, por causa de quem Ele é. Em Deuteronômio, capítulo 6, quando Deus repete a sua lei, aliás, Deuteronômio tem essa ideia, é a repetição da lei, Deus vai lembrar o seu povo quem Ele é. No capítulo 6, nos versos 4 e 5, Ele diz: ouve Israel. Através de Moisés Ele diz isso: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Meus queridos irmãos, quando nós nos esquecemos que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, nós deixamos de amá-lo sobre tudo, e nós deixamos então de glorificá-lo. A Deus toda a glória, porque Ele é o único Senhor, e nós devemos amá-lo sobre tudo, e não ter nenhum Deus diante dEle. Quando nós lemos, por exemplo, no Salmo 100, nós lemos o salmista dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E ele diz: sabei que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. O salmista continua no Salmo, ele diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. E ele então termina o Salmo dizendo: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Sabe o que o salmista está lembrando ao povo? Quem Deus é. Vocês devem celebrar ao Senhor com alegria, vocês devem se apresentar diante dEle com cântico, vocês devem bendizer ao Senhor, vocês devem render glória ao Senhor, vocês devem glorificar a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel. Por que, queridos irmãos, dar toda a glória a Deus? Por causa de quem Ele é. Ah, irmãos, quantas vezes tiramos os olhos do Senhor, de quem Deus é, e começamos a olhar coisas ou pessoas, e começamos a temer mais homens do que a Deus, e deixamos de dar glória a Ele. Foi isso que o povo de Deus fez no Antigo Testamento, fez no Novo Testamento e faz hoje. Nós lemos, por exemplo, Isaías 40, uma época em que o povo estava temendo mais nações, reis de outras nações do que a Deus. Então, a partir do verso de número 12, Deus, através do seu profeta, vai mostrar para o povo quem Ele é. Quem na concha de sua mão tomou as águas? Quem mediu os céus a palmos? Quem? Deus. Quem, meus irmãos? E então, para aquelas pessoas que estavam temendo mais nações do que a Deus, Ele diz assim: para Deus, as nações são como um pingo que cai de um balde. Não é menos do que isso. É como um grão de pó na balança. Não é menos do que isso. É como um pó fino que se levanta. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. É menos do que isso. Ele as considera menos do que nada. É menos do que isso. Como um vácuo. Meus irmãos, por vezes temos agido como o povo de Deus no Antigo Testamento. Talvez não estejamos temendo outras nações, príncipes, reis, que lá no capítulo 40 ele diz: Deus torna em nulidade os príncipes. Mas às vezes nós estamos temendo um governo, às vezes estamos temendo uma pessoa, às vezes estamos temendo uma situação, e deixamos de temer aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Jesus diz: parem de temer homens, que o máximo que podem fazer é tirar a vida. Temam aquele que, além de tirar a vida, tem poder para lançar a alma no inferno. Às vezes nós estamos temendo homens. Quando nós chegamos, por exemplo, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, depois de Jeremias descrever a sua tristeza, a sua angústia, ele para e diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
E então ele vai falar sobre as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Jeremias, meus irmãos, vai falar da fidelidade do Senhor. Ele diz: grande é a tua fidelidade. Ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Misericórdia, fidelidade, bondade. Sabe o que Jeremias estava se lembrando, trazendo à sua memória? Quem Deus é, para glorificar a Deus. Quando nós nos esquecemos ou não sabemos quem Deus é, nós não damos toda a glória a Ele. Nós tememos outros e damos glórias a outros, não glorificamos a Deus. É interessante lembrarmos de um personagem que a Bíblia descreve como um homem arrogante e soberbo, chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, um grande império da época, nos dias de Daniel, quando o povo de Deus é levado cativo à Babilônia. E Nabucodonosor se sentia um próprio Deus. Ele olhava para os jardins ali, que ele havia mandado fazer para ele mesmo, se sentia um soberano. Deus exorta-o através de Daniel: mude de atitude, ó rei. Ele não muda. O que acontece com aquele homem? Ele é humilhado. Ele é destituído de todo aquele seu poder humano. Ele passa a viver no campo como um animal. Ele passa a viver como uma besta, um animal, ou alguém como um irracional. E é interessante que aquele homem, depois de ser humilhado por Deus, depois de reconhecer que ele não era Deus, mas existia um Deus verdadeiro, lá no capítulo 4 do livro de Daniel, ele faz então uma declaração e ele resolve escrever para todos os povos da época, para falar dos sinais e maravilhas do Deus vivo e verdadeiro. E ele termina no verso 37 dizendo: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Meus irmãos, nós não damos glória a Deus quando nós não reconhecemos quem Deus é. E por vezes Ele tem humilhado muitos para mostrar quem Deus é, quem Ele é. Toda a glória a Deus toda a glória por quem Ele é. Eu me lembro da passagem lá em Marcos, no Evangelho de Jesus, conforme Marcos capítulo 4, quando Jesus chama os seus discípulos para atravessar ali o mar da Galileia, que é um grande lago. E eles entram no barco, e era noite, e vem uma grande tempestade. E diz-nos o texto que o barco é jogado de um lado para o outro, Jesus está ali dormindo, certamente muito cansado, e os discípulos começam a ficar apavorados. E eles vão acordar Jesus com uma expressão que eles dizem: mestre, não te importa que morramos? Verdadeiro medo. Diz-nos a Bíblia que então ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e é descrito que fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E aqueles mesmos discípulos, que antes estavam temendo a força da natureza, tendo o próprio Deus com eles, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores com eles, então eles ficam ali perplexos, diz o texto, e eles possuídos de grande temor. Olha que interessante. Agora, diante de ver Jesus falando com o próprio mar, Jesus controlando a própria natureza, agora eles possuídos de grande temor, eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Alguém disse que é um medo santificado. Ah, meus irmãos, quando nós sabemos quem Deus é, nós damos toda a glória a Ele. A Deus toda a glória. Por quê? Por causa de quem Ele é. Ele, meus irmãos, é a fonte da nossa salvação. A Deus toda a glória, em segundo lugar, não somente por causa de quem Ele é, mas por causa do que Ele faz. Vejam novamente verso 36 do capítulo 11 de Romanos. Porque dele e por meio dele. A Deus toda a glória, porque dele, por causa de quem Ele é, mas por meio dele, por causa do que Ele faz. Queridos e amados irmãos, nós devemos dar toda a glória a Deus.
Por causa do que Ele faz. Deus é o autor da nossa salvação. Nós lemos, por exemplo, lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, verso 9, ao Senhor pertence a salvação. Queridos amigos e irmãos, a salvação pertence ao Senhor e, como eu já disse, ela vem do Senhor, ela é do Senhor do princípio ao fim. E por isso não poderíamos nós deixar de dar toda a glória a Deus, haja visto que Ele é o autor da salvação. Ele quem executa a salvação. Mais do que isso, Ele, meus irmãos, é que sustenta a salvação, porque se não fosse por Ele, nós estaríamos perdidos. Mesmo que fôssemos salvos, não conseguiríamos perseverar até o fim. Mas por que é, meus irmãos, que nós temos a bendita certeza que o crente verdadeiro não perde a salvação? Porque Ele é o autor da salvação. A salvação está baseada nos méritos de Cristo, não nos nossos méritos. E porque o Espírito Santo habita em nós, Ele é o penhor da nossa herança, como Paulo escreve aqui também em Romanos. Ele é o penhor da nossa herança. Nós fomos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Meus queridos irmãos, Deus é o autor da salvação. Volte sua Bíblia um pouquinho, veja aqui no capítulo 3 de Romanos. O que é que Deus faz? Quando nós olhamos a partir do verso 21, Paulo diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, diz Paulo, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vejam o que Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Os irmãos vão percebendo, Paulo falando da justificação pela fé em Cristo, ou seja, não é mérito nosso. Paulo continua no verso de número 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? A pergunta de Paulo é, onde então há lugar para o orgulho? Se é Deus quem justifica, se a salvação é obra do Senhor, onde há lugar para o orgulho? Não há lugar. Ele diz, foi de todo excluída a jactância. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Agora vejam, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé, o circunciso e mediante a fé, o incircunciso. Meus irmãos, nós devemos dar toda a glória a Deus pelo que Ele faz. Ele, meus irmãos, que é o autor da salvação. A salvação é mediante a fé em Cristo, por causa dos méritos de Cristo. Vá um pouquinho para frente, veja o capítulo 5. Paulo começa o capítulo 5 dizendo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de quem? Da glória de Deus. Um pouco mais à frente, no próprio capítulo 5, a partir do verso 6, diz o apóstolo Paulo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Vejam, queridos, nós devemos dar toda a glória a Deus por causa do que Deus faz. Por causa do que Deus fez, Cristo morreu pelos ímpios. Paulo continua, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam, queridos, não está falando de obras humanas. A Deus toda a glória, porque Deus, por causa do seu amor, Ele prova o seu amor, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, afrontávamos a Deus através dos nossos pecados.
E Paulo continua: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 31 a 34 de Romanos 8, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, queridos, a Deus toda a glória, por causa do que Ele faz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos delitos e pecados. Lá no capítulo 2, também nos versos 5 a 9, Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Paulo já fala de coisas que ainda vão acontecer. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para que toda a glória seja dada a Ele. A Deus toda a glória, por causa do que Ele faz. Ele é o realizador da salvação. Ele é a fonte da salvação. A Deus toda a glória por causa de quem Deus é. A Deus toda a glória por causa do que Ele faz. Ele é o realizador da salvação. E por último, meus queridos irmãos, encerrando esta mensagem, a Deus toda a glória por causa também do para quem Ele faz. Não somente por causa de quem Ele é, ou por causa do que Ele faz, mas para quem Ele faz. Para quem Deus faz todas as coisas, para quem Deus fez todas as coisas. Voltemos os nossos olhos aqui para Romanos 11, no verso de número 36, que é o texto base desta mensagem. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Para Deus são todas as coisas. Queridos irmãos, tudo Deus criou conforme a vontade dEle, sem a ajuda de ninguém, conforme o poder dEle, para a glória dEle. Tudo Ele fez, como diz um cântico que nós cantamos, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para a sua glória. Nós, queridos irmãos, fomos criados para a sua própria glória. Qual é o fim principal do homem? Nós aprendemos nos nossos catecismos. No Catecismo Maior, no Breve Catecismo, a pergunta número 1 do Breve Catecismo: qual é o fim principal do homem? E a resposta nós conhecemos. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. Para isso, queridos, fomos criados. Qual é o alvo principal da vida? A glória de Deus. Por que o homem está na terra? Para a glória de Deus. Porque Deus resolveu redimir o homem para a sua glória. Qual é o propósito da vida, a glória de Deus? Como é que toda a criação, que hoje está tão corrompida e deformada, vai terminar afinal para a glória de Deus? Nós não poderíamos deixar de citar as palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Meus queridos, é para isso que nós existimos. Foi para isso, amados irmãos, que fomos salvos. Quando nós lemos, por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, eu quero ler este texto para terminar, o último texto aqui, Efésios 1. Vejam o que Paulo escreve, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Agora percebam. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que nos concedeu gratuitamente no amado. Para louvor da sua glória. Por que, meus irmãos, dar toda a glória a Deus? Porque Ele fez tudo para a sua glória. Ele nos criou para a sua glória. A Deus toda a glória, por causa de para quem Ele faz tudo. Ele é o alvo da nossa salvação. Meus queridos, Deus é a fonte da nossa salvação. Deus é o meio da nossa salvação. É Ele quem realiza a nossa salvação. Deus não somente é o autor, o meio da nossa salvação, Ele é o alvo da nossa salvação. Nós somos salvos para Ele, nós somos salvos para glorificar a Ele. A Deus toda glória.